Eles podiam ser, hoje, Márica e Décio, um casal, se não muito rico, muito bem colocado na vida. Muito. Entendeu? Tudo que eles ganharam está dentro da dança, está refletido nos filhos deles, nos bailarinos que eles formaram. E, para quem não sabe, eu digo isso porque eles não vão dizer nunca. Eles não têm casa para morar. Eles moram em casa alugada. Então isso é bom dizer para todos. Na verdade, meus pais foram os únicos que voltaram das caminhadas para Câmara de Gás e etc. E significa que minha mãe e meu pai eram guerreiros, os dois. Conseguiram voltar, nós nos separamos, nos achou, nos largou na nossa casa mesmo, no apartamento. Saíram de lá, ficamos eu, minha irmã e meus dois primos. Na volta, ela não sabia onde a gente estava, nem... Foi uma loucura. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E ela nos achou. Nos achou num orfanato. Aí nos pegou, levou para um gueto. E muito forte minha mãe. Acabou a guerra, ficamos mais, acho que 1 ou 2 anos em São Paulo, em Budapeste. E eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo. Minha mãe resolveu vir para cá, emigrar. Ficaram com muito medo de continuar na Hungria. E nós trouxemos para cá, nós viemos até a Itália, ficamos 4 meses na Itália. E era um regime que não deixava judeu entrar no Brasil. Tanto que quando pegamos o navio, conseguimos os vistos para cá, não conseguimos desembarcar em Santos. Fomos até o Uruguai e depois entramos totalmente ilegais. Porque quando a mamãe falava que a gente viria para o Brasil, a imagem que eu tinha do Brasil, que hoje em dia eu uso isso demais no meu trabalho e na minha forma de ver essa imagem errônea, errada, e por mais que tenha melhorado, mas eu acho muito importante dizer, porque para mim era uma avenida e no fim da avenida tinha índio. E tinha índio mesmo, então eu tinha muito medo desta imagem. Tanto que quando chegamos no Rio de Janeiro, né, o navio chegou no Rio de Janeiro e eu vi aqueles Santos Dumont, aqueles aviões descendo que a gente pensava que iria na água, e descemos do navio e fomos passear na Avenida Rio Branco e não tinha nenhum índio, não tinha nenhuma floresta. Foi assim uma imagem maravilhosa para mim depois da guerra, né, de tudo que a gente tinha passado. E eu me apaixonei diretamente pela coisa. Chegamos e eu me lembro que eu fui morar na Rua Tupi e eu queria dançar. Antes de sair da Hungria, eu fiz um concurso no Teatro Municipal de Budapeste e passei. Só que a minha mãe me trouxe embora. E aí eu fiz, logo que eu cheguei, eu fui para Colônia Húngara, onde tinha um professor húngaro, e me pôs no palco, e comecei a dançar, e comecei a falar, sapatear, tudo que eu não sabia fazer, mas faz de conta que eu sabia. Era uma coisa amadora. E eu não sabia para onde iria, não sabia se iria dançar, cantar ou representar, não sabia, mas eu queria fazer, era artista. Depois ainda me surgiu mais um probleminha, que era o esporte também, que eu adorava fazer acrobacia, aquelas coisas. Aí também teve um momento de opção, é atletismo, é dança, e foi a dança. A dança você não escolhe, é ela que te escolhe, né? Fui fazer exame aqui, concurso para o Teatro Municipal de São Paulo, e não passei. Não passei, o médico me chamou, falou, olha, com esse pé você não vai dançar nunca. Chorei muito, mas aí comecei uma luta insana, e agradeço a Deus até hoje por não ter passado lá. Aí eu comecei a trabalhar logo, depois de 1 ano, eu entrei no Balé do Quarto Centenário, em 53, em último lugar mesmo, não é mentira.
Eu raspei. Entrei como aspirante, passei para estagiário de 2º grau, estagiário de 1º grau, corpo de baile e solista, de 2ª solista, mas cheguei a fazer umas coisas bonitinhas lá. E o Balé do Quarto Centenário, que foi uma coisa fantástica na minha vida, onde eu realmente aprendi muito. Encontrei com a Eva Vilma lá, só que a Eva Vilma fez a primeira fase, aí ela saiu para trabalhar no cinema. E 54, 50 e tantos jovens, trabalhamos durante 2 anos, estreamos. E é um balé que, se não tivesse acontecido do Jânio Quadros acabar, assim, assassinar, achei que foi o primeiro genocídio cultural que se fez, foi com o Balé do Quarto Centenário, foi horrível. Acabou o Quarto Centenário, eu fui para o Rio de Janeiro, corpo de baile do Rio de Janeiro. Encontrei o Décio lá, aí aquela história que a gente sempre fala, lá que a gente se encontrou, antipatia mútua dos dois, foi assim uma coisa muito gozada. E eu fiquei lá 1 ano e meio, não gostei de trabalhar assim em corpo de baile oficial, eu não me sentia muito bem. Adoro o Rio de Janeiro, é uma coisa, até hoje eu vou para o Rio e eu vejo aquelas... Eu adoro aquilo lá. Todo aquele cenário, eu gosto. E o Teatro Municipal também eu gostava. O que não batia com a minha forma de ser, que eu sou... Sei lá o que é isso, porque no Teatro Municipal do Rio eu tive a oportunidade de trabalhar com personalidades da dança da época, né? Nós dançamos com coreógrafos muito bons, tinha coreógrafo, nossa, e bailarinos, que eram os grandes estrelas, né? Quer dizer, eu passei bem por essa fase de balé erudito, eu passei por isso, Lago do Cisne, Gisele, todas essas obras a gente dançou, o Décio dançava, eu dançava também. Mas não era bem o meu, sei lá, tive que sair de lá, voltar para cá. E aí eu fui para a cultura artística. E em 63 eu fui convidado para ir dançar no Grande Teatro da Ópera de Geneve, na Suíça. Aí fui ficando na Europa, fiquei lá 9 anos na Europa. E quando, na volta para o Brasil, em 1970... Que a gente se reencontrou, me convidaram para dar um curso de férias em Curitiba, né, no Teatro Guaíra. Eu falei, pô, não estou fazendo nada ainda, aí fui. E indo para o teatro para dar aula, quando eu olho do outro lado da rua, quem vem vindo assim, eu disse, Márica, e ela disse, desce. Para quê? Foi mais de 10 anos depois, né? Bem mais. Aí foi assim Aí foi ao contrário. Um amor assim de cinematográfico. Entendeu, Julieta? Aí tinha 50 bailarinos na aula e eu dava aula só para ela, né? Eu passava perto dela assim, você está querendo conquistar o professor, né? Não sei o que. A gente estava lá na cultura artística, então assistia tudo o que acontecia lá dentro, né? Desde a Edith Piaf, quando veio, eu vi ela de pertinho aí, né? Mas eu não saberia te dizer muito bem, porque eu estava correndo muito atrás da minha carreira, né? Eu enxergava a carreira, eu tenho que fazer uma carreira diferente. Tinha que ser diferente. Então eu estava correndo atrás disso e aproveitando todo aquele ambiente artístico, tinha um ambiente muito fantástico lá na cultura, né? Além de que, na sala 2 tinha Dercy Gonçalves também, né? Que era muito bom também, né? Porque a gente tinha esses encontros assim, legais. Eu achei muito importante aquilo. Só que aconteceu, nós começamos a trabalhar em cinema, em televisão, em boate, para ganhar mais um pouco, para sobreviver. Eu acho que isso dispersou um pouco o corpo de baile. O núcleo, né? O núcleo, o corpo de baile. Veja bem, tudo isso eu estou te falando assim para chegar no estágio, né? Como que eu fui chegar no estágio. Então eu vi perfeitamente que aquilo estava acabando por dispersão. Então aí começou assim a minha realidade mesmo, né? Eu não estava pertencendo a nenhum corpo de baile, nem oficial, nem particular, nem nada. Eu estava solto no mundo,
fazendo